De pé, apanhe sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado seja o nome de Jesus. Todos encontraram? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Eu vou contar até 3, aí todos juntos fazem a leitura. 1, 2, 3. Vamos melhorar? 1, 2, 3. Pai, no nome de Jesus, teu filho, Senhor, me coloco em tuas mãos, pois sou totalmente dependente de ti. Te rogo essa noite, fala comigo, fala com a tua igreja, fala conosco por meio da tua palavra que é santa, que é poderosa, que é eficaz, Senhor. Revele-se, Senhor, às nossas vidas essa noite, Pai. Trata o nosso coração, trate o nosso relacionamento contigo, Senhor. Ó Deus, abre a nossa mente e os nossos olhos, Pai. É o que te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Assente-se glorificando ao Senhor. Aleluia. Alguém nos visita essa noite? Tem algum visitante no nosso meio? Faz assim para eu conhecer, se houver algum visitante. Alguém que nos visite? Aí, isso, opa, seja bem-vinda. Está ali também a Daniela, com seu esposo, né? Seja bem-vindo, amigo. Daniela é de casa, né? Deus abençoe poderosamente. A igreja está feliz com a presença deles. Sentam-se bem neste lugar. Esta casa também é de vocês. Queridos, o tema da mensagem desta noite é os desafios da vida cristã. Ou por que não dizer o desafio da vida cristã? Olhando para o que foi lido, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer a eles que eles deveriam orar sem cessar. Paulo está declarando que a oração é uma necessidade. Paulo escrevendo a 1 Timóteo, falando com Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 8, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que todos os homens devem levantar as suas mãos santas e orar em todo tempo. Paulo está dizendo que a oração ela é necessária nas nossas vidas. Quando olhamos para o cenário do que estamos vivendo, do que estamos presenciando, daquilo que a humanidade está enfrentando, aquilo que o nosso meio cristão está envolvido, a maneira como a igreja está se comportando, a maneira como o rolo está se desvendando, amados, é urgente a necessidade da oração. A oração, eu acredito que ela não foi tão necessária como ela é nos nossos dias. Nunca se foi tão necessário orar com tanta força, com tanto ímpeto, com tanto compromisso, com tanta verdade, com tanta fidelidade. Nunca se foi tão necessário ter uma vida de oração, ter um momento de oração, ter um tempo de oração, ter um relacionamento de oração com o Senhor. Nunca foi tão necessário a igreja contemporânea, a necessidade de orar, mas orar de verdade. Não é de fazer reza, não é de relatar palavras repetidas, palavras rotineiras, não. A igreja necessita de um diálogo verdadeiro, profundo, aberto, sincero com o Senhor. A igreja dos nossos dias precisa urgentemente se voltar para a oração. A oração sempre foi, a oração sempre será
um fundamento da igreja, um pilar da igreja, uma força da igreja, um alicerce da igreja. A oração sempre foi e sempre será fundamental dentro de uma instituição evangélica. É necessário que a igreja ore, que a igreja tenha uma vida de oração, porque é através da oração que a igreja vai desenvolver o seu relacionamento com Deus. Nunca se viu como se vê nos nossos dias uma igreja tão cheia de conhecimento, uma igreja tão bem equiparada no talento da sabedoria, mas uma igreja tão distante na vida piedosa, uma igreja tão longe da vida de oração, uma igreja tão distante de um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus, uma igreja que conhece muito Deus de ouvir falar, de se anunciar, de se pregar. Somos a igreja contemporânea que sabe muito sobre Deus. Até quem diga que há doutores da divindade na teologia. Ah, queridos, mas ninguém conhece a Deus por falar. Deus se deixará ser conhecido pelo relacionamento. Deus se deixará ser conhecido pela vida de intimidade, de oração. E essa é a necessidade da igreja. A gente entende da letra, a gente entende da formalidade, a gente sabe do conhecimento, da área do saber, das ciências humanas, da filosofia, a gente sabe da psicologia, a gente sabe falar sobre Deus, a gente sabe perdurar a expressão de dizer quem é Deus. Mas a pergunta que eu falo essa noite faço a você: você conhece Deus por meio da oração? Você conhece Deus por meio do diálogo, do relacionamento, da vida íntima, da vida próxima, da vida relacional? Porque somente através da oração é que conseguiremos conhecer a Deus e mantermos-nos de pé e com fé. É somente através da oração, e Jesus vai dar um exemplo claro disso. Mateus capítulo 26, verso 44, vai dizer que ele orou uma vez, duas vezes, três vezes, diante da situação que ele estava a se deparar com ela. Para onde ele corre? Para a oração. O Filho de Deus, o Redentor da humanidade, aquele que veio para salvar o homem, libertá-lo de seus pecados e das trevas, precisou orar. A Bíblia deixa bem claro que todas as vezes que Jesus terminava um sermão, ele ia para o monte, mas não para subir a um pedestal e se exaltar, ele ia para se humilhar. Todas as vezes que ele terminava de operar milagres, prodígios e maravilhas, ele corria para a oração, para a presença do Pai, para o diálogo, para o relacionamento, para a proximidade com Deus. Todas as vezes que algo da parte de Deus acontece por meio da nossa vida de forma extraordinária, nós não corremos para a oração, nós corremos para o hall da fama, nós corremos para a publicação, nós corremos para o pedestal da vida, para dizer o que Deus fez por meio da nossa vida, para relatar o que o Senhor fez e realizou por meio da nossa vida. Isto é o primeiro relato de que nós não estamos em oração, porque quando nós estamos em oração, sabemos que tudo que ocorre por meio da nossa vida, da parte do Senhor, não é nada nosso, tudo vem dele. E todas as vezes que Deus faz algo por intermédio da nossa vida, não é para nos exaltarmos, mas é para corrermos para a presença dele em oração, rogarmos a sua misericórdia e declararmos a ele: Senhor, eu não sou nada sem a sua presença. É o Senhor que é tudo sobre a minha vida, é o meu sustentador, é o meu amparo, é a minha força, é o meu auxílio, é a sabedoria que há em mim, é o conhecimento que há em mim. Senhor, sem ti eu não irei a lugar algum, sem ti eu não farei nada, Senhor, porque tudo que acontece por intermédio da minha vida, não sou eu verdadeiramente, mas é o Senhor. E quem conhece o Senhor na intimidade da oração, sempre corre para os seus pés, para a sua presença, sempre se humilha diante dele. A oração é a necessidade da igreja dos nossos dias.
Oração deve ser fundamental para as nossas vidas. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A finalidade da oração não é influenciar a Deus a nada, mas é para mudar o indivíduo que está orando, para que este indivíduo que ora aceite, receba a vontade perfeita de Deus sobre a sua vida. Ninguém ora para dar opinião a Deus, ninguém ora para mudar a vontade de Deus, ninguém ora para dar diretrizes a Deus. Nós oramos para entendermos a sua vontade absoluta sobre a nossa vida, porque se Ele quiser fazer algo, Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer absolutamente nada, Ele não vai fazer, e Ele continua sendo Deus. Então eu não oro para mudar o pensamento de Deus, eu oro para que Deus trabalhe na minha vida, para que eu aceite a sua vontade, para que eu receba o seu querer, para que verdadeiramente eu esteja em conformidade à vontade de Deus. A gente não ora para mudar o coração do Senhor, a gente ora para que Deus mude o nosso coração e possamos aceitar os seus desígnios, a sua vontade, o seu querer para a nossa vida. Max Lucado vai dizer que o poder da oração não está naquele que a faz, o poder está naquele que a escuta. Pastor, então por que o Senhor está pedindo para que eu ore? Não é para que eu tenha poder para vencer o mundo, não. É para que você seja fortalecido por aquele que tem todo o poder, por aquele que é Senhor sobre todas as coisas, por aquele que governa a nossa vida, administra a nossa vida, orienta a nossa vida. Queridos, eu e você precisamos permitir que o Senhor seja verdadeiramente Senhor da nossa vida. A vontade primordial de Deus é de ser Senhor da nossa vida, governador da nossa vida. As diretrizes da nossa vida devam ser pautadas por Deus. E por que não permitimos que Deus faça isso na nossa vida? Pela falta de oração, porque todo homem que ora não dá um passo sequer fora da vontade de Deus. Todo homem que ora não toma decisões fora da vontade de Deus. Todo homem, toda mulher que ora anda pautado na vontade de Deus. Por quê? Porque é a vontade de Deus que prevalece sobre a nossa vida. E por que orar? Por que da necessidade de orar? Primeiro ponto essa noite: precisamos orar porque o desafio de permanecer firme na presença do Senhor está constante sobre as nossas vidas. Há um desafio para a igreja contemporânea: permanecer firmes. Vivemos em uma guerra, sim ou não? Dioturnamente, sim ou não? Somos atacados, somos às vezes feridos, às vezes estamos fortes, às vezes estamos fracos, às vezes estamos bem, às vezes estamos mal, às vezes estamos empolgados e animados para vir à igreja, às vezes não queremos vir à igreja. Há um conflito interno dentro de nós, há um conflito externo na nossa vida. Nós vivemos um paradoxo de momentos bons e momentos ruins. A nossa vida está agora um campo de batalha. Você, quando pensa que está bem, é acometido de uma guerra e fica mal. Quando você pensa que está mal e é o fim da sua vida, vem um socorro de Deus e lhe levanta. Mas a nossa vida é desta maneira. Então por que eu preciso orar? Para que diante de tudo que ocorra sobre a minha vida, eu não me perca e não me distancie da presença do Senhor. Independente das adversidades da vida, dos conflitos da vida, das labutas, das guerras, dos intempéries da vida, eu preciso estar firme na presença do Senhor. E o homem só conseguirá permanecer firme na presença do Senhor por meio da oração.
porque a oração fará você entender que aconteça o que acontecer, há um Deus segurando na sua mão. A oração te fará entender que independente das circunstâncias da vida, você não está sozinho, há um Deus com você. A oração é o meio, é o canal, é a direção, é o caminho, é a forma que fará você entender que o mundo pode estar desabando à sua volta, mas você está seguro porque está na presença de Deus. Por que orar? Para podermos estar firmes na presença do Senhor. Vivemos dias onde somos atraídos por todas as situações do mundo. Se não bastasse a guerra, as investidas, os embates, nós somos atraídos a abandonar o Senhor e a irmos para as coisas do mundo. Não sejamos hipócritas de dizer que não há nada no mundo que chame a nossa atenção. O mundo está preparado dioturnamente, formado, se reformulando para nos atrair, a levar a Ele e nos afastar do Senhor. Todo dia o mundo arquiteta contra a minha vida e contra a sua vida, para nos arrancar da presença do Senhor, para nos extrair da presença do Senhor, para nos tirar da presença do Senhor. Aí João, em 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17 vai dizer: não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, aos desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Vamos ler de novo: não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Se o mundo me atrai mais do que a presença de Deus, é um sinal de que o amor do Pai não está sendo manifestado em mim. Quando eu olho para este versículo que João escreve, eu olho para a igreja contemporânea e percebo o quanto da igreja contemporânea está longe da presença do Senhor por causa da falta da oração. O mundo atrai mais os cristãos dos nossos dias do que a presença de Deus. O mundo é mais desejado, desejável, aceitável do que a presença de Deus. O mundo nos envolve mais, nos engloba mais, nos atrai mais, nos chama mais, nos leva mais, nos aprisiona mais do que as coisas de Deus. A igreja dos nossos dias está sendo aliciada pelas coisas do mundo e está gostando deste aliciamento. O mundo nos atrai, nos envolve e nos prende, nos aprisiona, nos encanta, e assim a gente, sem perceber, a gente se afasta do Senhor e da sua presença. Sem percebermos, o mundo nos leva para um lugar onde Deus não está se manifestando na nossa vida. E é essa a vontade de Satanás, afastar você da oração, porque afastando você da oração, vai afastando você de Deus. E todo homem afastado de Deus será atraído pelo mundo. Todo homem afastado de Deus irá se deleitar nos prazeres do mundo. Todo homem distante de Deus, os seus olhos brilharão para as coisas do mundo. Deixa eu ressaltar aqui, abrir um parênteses. Sabe por quê? Há muita gente que está se encantando com as coisas do mundo. É porque faz tempo que deixou de se encantar com as coisas aqui de dentro. E por que deixou de se encantar com as coisas aqui de dentro? Desde o momento que você deixou de orar, desde o momento que você deixou de buscar a Deus, desde o momento que você deixou de ter relacionamento, os seus olhos fecharam para as coisas espirituais e se abriram para as coisas do mundo. É por isso que tem muita gente na igreja que não tem prazer mais de vir à igreja, porque os olhos já não brilham mais pelas coisas daqui de dentro. A mente, o coração e os olhos brilham pelas coisas lá de fora. E por que você chegou a esse ponto? A ausência da oração. Porque a oração é uma corda que te amarra e te mantém na presença de Deus.
A oração é uma corda que te amarra e te mantém na presença de Deus, mas ela só vai se envolver em você a partir do momento que você se entregar a ela. Por isso a necessidade de orarmos, de buscarmos ao Senhor, de estarmos em sua presença, de corrermos para os seus pés, de termos uma vida de oração, para que o nosso coração, para que a nossa mente, para que os nossos olhos não sejam atraídos pelas coisas do mundo. Você, nós precisamos voltar a se encantar com as coisas daqui de dentro. As coisas aqui de dentro são mais belas do que as coisas do mundo. Eu e você precisamos voltar a ter prazer, a ter alegria, a ter satisfação pelas coisas que ocorrem aqui dentro. Eu e você não podemos esfriar ao ponto de chegarmos aqui dentro e não desejar a presença de Deus. Por que orar? Para ficar firme, para permanecer na presença do Senhor, para resistir. Como vencer este desafio chamado mundo? Através da oração. Martinho Lutero disse: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu podia ir. Não entendi o que Martinho Lutero disse. Ele está dizendo que está convicto de que não há outro lugar aonde o homem vá para que ele escape das coisas do mundo, se não for a oração. E ele dizia: era para lá que eu ia, era lá que eu estava. É interessante que um dia Martinho Lutero disse: eu não tenho medo de Roma, eu não tenho medo dos papas, eu não tenho medo de Satanás. Disse ele: eu tenho medo de fracassar nas 2 horas iniciais de oração do meu dia, porque se eu fracassar na minha oração, eu perderei todo o meu dia. Olha o que Martinho Lutero está dizendo: eu preciso amanhecer o dia vencendo, e eu só conseguirei vencer amanhecendo o dia na presença dEle, porque é lá de onde eu irei sair fortalecido, capacitado, protegido, preparado. É quando eu estou na presença do Senhor que eu sou fortalecido a permanecer firme. A igreja precisa ter esta convicção de que nós não podemos ser igreja sem orar, nós não podemos ser cristãos sem orar. Não dá para sermos vitoriosos na vida sem orar. A oração deve ser a base da nossa vida. Querido, começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a ter um relacionamento com o Senhor. Pastor, mas eu não gosto de orar. Pois comece a orar até gostar de orar. Pastor, mas eu não sei orar. Pois comece a orar até saber orar. Pastor, mas eu não sei por onde começar. Começa de joelho. A igreja precisa voltar a orar, porque somos cristãos tão fracos. Qualquer vento nos arranca da igreja, qualquer vento nos afasta, qualquer vento nos decepciona, qualquer vento deixa a gente ferido, machucado, entristecido. Qualquer sopro, por quê? Falta de oração. Porque oração dá firmeza, oração dá base. A oração me faz saber em quem eu tenho crido. A oração me faz ter certeza do Senhor na minha vida. Quem ora não se abala facilmente, quem ora não se frustra facilmente, quem ora não se decepciona facilmente, porque quem ora sabe em quem tem crido, quem ora sabe aonde está pautada a sua fé, quem ora sabe em quem confia, quem ora sabe com quem se relaciona, quem ora sabe aonde está pautada a sua vida, quem ora sabe que tem um relacionamento. Quanto tempo de oração nós estamos tendo durante o dia? Quanto tempo, sério, irmãos? Quanto tempo de oração nós estamos investindo durante o dia? Eu, você, nós amanhecemos o dia já fazendo o quê? Amanhecemos o dia indo em direção a quem? A oração é o meio de fortalecimento, mas é o meio de gratidão.
deveríamos ao mínimo começar o dia indo conversar com Ele, agradecendo pela vida. Porque quantas pessoas foram dormir e não acordaram? Quantas pessoas acordaram, mas não estavam com a mesma saúde para trabalhar? Quantas pessoas acordam e não estão do mesmo jeito de quando foram dormir? Você tem motivo para orar, irmão? Você tem motivo para conversar com o Senhor? Você tem motivo para agradecer a Ele? Por que você não está fazendo isso? Você tem motivo para ter gratidão a Deus? Deixa de reclamar muito e agradece mais. Vai para a oração não para pedir, não para reclamar. Vai para a oração para agradecer. Obrigado, Senhor, porque em meio a toda guerra, a toda luta, eu estou aqui resistindo porque o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, porque eu amanheci mais um dia. Obrigado porque eu tenho um teto para morar, tenho comida para comer, tenho roupa para vestir. Obrigado, Senhor, porque tem um trabalho a ser feito. Obrigado porque tem saúde para ir trabalhar. Obrigado, Deus. Ora mais, conversa mais com Ele. Olha para mim, irmão. Quem tem amigo aqui que conversa frequentemente? Quem tem amigo que conversa frequentemente? Você tem? Pelo menos uma vez por semana vocês conversam? Fala que você não tem amigo, não. Olha o povo sem amigo. Tem ou não tem? Você tem uma pessoa que você conversa pelo menos uma vez por semana com ela, sim ou não? As irmãs principalmente, as irmãs devem ter amiga que conversa 8 vezes por dia. Mas bora lá, uma vez por semana, aquela pessoa deixou de te mandar mensagem. Passou 2 semanas, 3, um mês, e você fica naquela, eu não vou mandar, vou esperar para ver. Você vem para a igreja, não está acontecendo nada, mas ela resolveu não mandar mensagem para você. Ela senta do outro lado, você senta do outro, aí você fica olhando, o que foi que houve? Não falou mais comigo? O que foi que eu fiz? Você começa a perguntar isso ou não começa? O que foi que eu fiz? É ou não é, irmão? Sim ou não? Você fica botando miolo na cabeça, é? O que foi que eu fiz com ela? O que eu fiz com ele? Toda vida que passava, falava, cumprimentava. O que foi que eu fiz a eles? Você sabia que Deus age do mesmo jeito? Você tinha o hábito de ir pelo menos uma vez por semana e falar com Ele. Deixou de ir. Todo dia Ele está lá na tua casa e no teu quarto. Vou conversar. Mas você não responde. Ele vai lá, mexe com você, te acorda de madrugada para conversar. Mas você não quer levantar. E não responde. E Deus fica perguntando, o que foi que eu te fiz? Não, pastor, Deus vai perguntar, vai. Jeremias capítulo 2. Vai ler a Bíblia. O povo não queria mais conversar, servir, adorar. Ele vai perguntar, que mal eu fiz a vocês? Foi Deus que perguntou. Que vocês me deixaram a mim, disse ele, manancial de águas vivas, e me trocaram por cisternas de lama. Pastor, simplifica para eu entender. Deus está perguntando para nós, que mal eu fiz a vocês? Se eu sou o Senhor da vida, a fonte da bênção, e vocês me trocam por aquilo que não tem valor algum, por aquilo que é passageiro, por aquilo que é momentâneo. E Ele está perguntando, o que foi que eu te fiz? Te abandonei? Te dei as costas? Te traí? A oração é também um meio de dizermos ao Senhor que queremos conversar com Ele, que queremos estar perto dEle. A oração é a forma de dizer para outra pessoa, Deus, eu vim te visitar, porque quero ser visitado por Ti. Eu vim falar contigo, porque quero ouvir a Tua voz. Eu vim para os Teus pés,
porque quero sentir a tua presença. Eu vim ter um diálogo com o Senhor, porque não tenho outro amigo como o Senhor é. Não tem outra pessoa para quem eu possa conversar abertamente, só o Senhor. Ei, querido, começa a ter uma vida de oração. Segundo ponto, o desafio de manter a intensidade da busca por meio da oração. O desafio de ficarmos firmes na presença do Senhor. A oração vai nos levar a ser firmes. Segundo, o desafio da intensidade da busca. Que é isso, pastor? É uma busca contínua, intensa, constante. Eu garanto que se eu fizer uma pergunta a vocês, qual é o lugar onde a gente mais busca a Deus? Todos ou a maioria ia responder: na igreja. Porque aqui no templo é o lugar que muitas pessoas abrem a Bíblia, só aqui. Aqui no templo é o único lugar onde algumas pessoas ainda se ajoelham quando chegam aqui. Aqui ainda é o último lugar onde algumas pessoas chegam, baixam, encurvam a cabeça, fecham os olhos e diz: fala comigo. E isso não é oração. Porque a igreja está tão esvaziada em si mesma, porque não há intensidade em nós na busca, no desejo. Nós somos a geração da velocidade, da tecnologia, do imediatismo. Ai, eu quero mais de Deus, mas eu quero orar hoje, quero que Deus amanhã já esteja fazendo na minha vida. Aí eu quero mais de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, então eu quero orar essa semana, e Deus vai falar comigo, vai me responder, porque eu estou orando essa semana. Não é assim não, filho. Tem que haver uma intensidade. Deus não é moeda de troca. Ele quer saber se você de verdade quer buscar a Ele, se você de verdade quer a presença dEle. Então tem que ter a intensidade da oração. A gente não quer orar com intensidade. A gente não quer ter uma vida de oração, e Paulo vai dizer: orai. Pronto, foi. Sem cessar, intensidade. Eu oro constantemente, Paulo está dizendo. Paulo está pautando esta verdade, dizendo: a oração, ela não pode ser só por um momento e passarmos um tempo esperando que haja feita outra novamente. Não, a oração, ela deve ser contínua, ela deve ser constante, ela deve ser presente. Ai, pastor, mas é porque eu passo o dia trabalhando. Pois ore no trabalho. A gente pode orar fazendo comida na cozinha, a gente pode olhar pilotando uma bizinha, uma bicicleta, uma cargueira, a gente pode olhar dirigindo o carro para Fortaleza, a gente pode fazer uma oração andando na rua, fazendo caminhada, a gente pode orar dessa forma também. O problema é que a gente não ora. A maioria dos crentes vai caminhar, bota o fone de ouvido, bota o Wesley Safadão e sai ouvindo o Wesley Safadão. E caminhando ouvindo o Wesley Safadão. Desliga o fone. Se conecta com Deus, vai caminhar, mas vai orar. Vai falando com Ele. Vai dizendo: Senhor, como dirigir meus passos na Tua presença? Como andar seriamente diante de Ti? Como não pisar em ciladas do inimigo? Vai caminhando e vai conversando com Deus. Senhor, guia os meus passos pelas veredas da justiça, Senhor. Não me deixe fugir da Tua presença, nem para a direita, nem para a esquerda. Ah, Senhor, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Vai caminhando, mas vai orando, vai falando com Deus, vai tendo oração, intimidade com Ele. Orar é uma necessidade nossa. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Tem que ter uma busca intensa, constante. Perceba que quando a gente entra numa campanha, vamos olhar, semana da purificação, está todo mundo agitado, adrenalina mil, os nervos à flor da pele, tem unção, tem óleo, tem oração, tem clamor. Passou a semana da purificação, cadê o povo orando? A gente quer um momento de adrenalina, não de oração. É por isso que não acontece muita coisa, porque a gente está pautando a vida em momentos.
É por isso que tem muita igreja que, com todo respeito, está se acabando, porque quer viver de campanha. E o povo se viciou em negócio de campanha, acabou-se a igreja. A igreja é sustentada pelo Senhor, por meio da palavra e da oração. A igreja é sustentada pelo Senhor, por meio da palavra e da oração. Então a busca, ela deve ser intensa, a busca, ela deve ser contínua. A busca tem que haver uma intensidade, tem que haver um hábito de orar, tem que haver uma constância na oração. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a maioria, se não todos os homens de Deus, eram homens de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmão. 3 vezes ao dia. A autoridade da Babilônia, mas encontrava tempo. Deixa dessa balela mentirosa de dizer, porque eu não tenho tempo. Não é tempo, é prioridade. Não é questão de tempo, é questão de prioridade. Se oração não é prioridade sua, você nunca vai ter tempo para orar. Porque eu lhe garanto que aquilo que é prioridade da sua vida, você encontra tempo para fazer. Tudo aquilo que é prioridade da nossa vida, a gente encontra espaço para fazer. Se você recebesse uma ligação agora, dizendo, fulano, pegue um transporte, um carro, um Guanabara, e venha para São Paulo agora, tem 1 milhão para você receber aqui, mas só se você chegar amanhã de manhã. Nem o culto tu esperava terminar. Corria para pegar o Guanabara. Era ou não era? Prioridade. 1 milhão. Encontraria um tempo. Ligaria para a empresa. Não posso ir amanhã. Sim ou não? Pode ser verdadeiro. Ligaria para o patrão ou para a patroa e diria, Karine, dá para eu fazer entrega hoje não? Vou para São Paulo receber 1 milhão. Era ou não era? Mas Deus não é prioridade mais na nossa vida. Deus não é mais o anelo da nossa alma. Deus não é mais o desejo do nosso coração. Deus já não é mais a prioridade da nossa vida. Já não temos mais Deus como a base, o fundamento da nossa vida. Por isso nós não oramos constantemente, porque não precisamos dele. Porque temos trabalho, temos casa, temos salário, temos dinheiro para comprar comida. Orar para quê? Buscar a Deus para quê? É esse o estilo de vida da igreja contemporânea. Mas Deus é a quem, independente do que você tem, ela deva ser buscado em tempo e fora de tempo. Deus deva ser buscado por você, você tendo ou não tendo nada. Deus deva ser buscado pela sua vida, você sendo grande ou você sendo pequeno. A vontade do Senhor é que você tenha uma vida de oração, uma vida de intensidade. E é a vida de oração que revelará quem nós somos de verdade. Martin Lloyd Jones vai dizer que Robert Murray, um pregador do século XIX da Escócia, todas as vezes que Robert Murray vinha e subia ao púlpito para pregar, antes dele começar a pregar, a igreja já começava a chorar silenciosamente, porque a igreja dizia, nós sabemos, que ele vem da parte de Deus e tem uma palavra para nós. Ele vinha de onde? Da oração. Era sentido, era contagiante, era influenciador. A gente quer ser influência digital, seja influência do céu. A gente quer ser influenciador de mídias, seja influenciador do reino. A gente quer que o povo perceba que a gente está vindo não da parte de Deus, mas da parte do reconhecimento humano. Mas só a oração nos levará a vir da parte de Deus para o povo, trazendo algo de Deus, só por meio da oração.
Moisés subia, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Moisés subia para a presença de Deus. Quando Moisés saía da presença de Deus, falava de Deus para a nação de Israel. Querido, quando a gente leva uma vida constante de oração, nós sempre teremos algo da parte de Deus para falar. Quando nós viemos da parte de Deus debaixo de oração, sempre haverá um recado de Deus para dar, porque Deus sempre será a nossa referência. Mas incrível como a igreja dos nossos dias, ela não busca a Deus em oração, ela não corre para os pés do Senhor em oração. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13 diz assim: então me invocareis, e ireis a mim, e orareis, e eu os ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Não é só vir, tem que sentir o desejo da busca. A igreja evangélica está entupida de pessoas que só vêm participar de reunião, de culto não, porque culto ninguém participa, culto se oferece. Tem muita gente vindo à igreja só para receber alguma coisa, só que não recebe nada, que culto não é feito para receber, culto é feito para dar. Tem muita gente vindo para a igreja sem um coração voltado na oração, que quer vir para colocar algo diante de Deus, ou pedir alguma coisa ao Senhor, mas culto não é lugar para isso não. Culto é lugar para vir e glorificar a Ele, porque você vive abaixo de oração. Culto é lugar para estar bendizendo a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Buscou, encontrou, mas quando me buscar de todo o vosso coração. Não é só vir aqui levantar a mão e dizer que ele está vendo, não. Não é só vir aqui dar 2 palminhas. Olha o louvor lindo. Me arrepiei todinho. Arrepiado. Arrepiado pode ser emoção. Precisa ter sentimento e entendimento. Quando ele fala coração, está falando entendimento e sentimento. Então a gente precisa buscar ao Senhor com essa vontade. Então a nossa oração, ela precisa ser pautada nisto, em sentimento, em verdade, em comunhão e oração. O salmista vai dizer no Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Irmão, tem crente que é uma peleja até para vir para a igreja agora. Eu tenho que estar ligando: fulano, onde é que tu anda? Tem culto. A desgraça onde chegou. Aqui Davi está dizendo: eu me alegrei quando me disseram, não convidaram, me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, hoje a gente tem trabalho. Fulano, cadê tu? Eu tomei mole, tomei sem vontade, tomei assim para baixo. Quando eu melhorar eu vou. Vai para onde? É o tipo de crente que a gente está vivendo hoje. Precisam ser empurrados para ir à igreja, igual o carro velho quando o platinado molha, igual o Fusca velho. Aí tem que estar empurrando. Vai. Deixou de empurrar, ele para. Por quê? Porque não tem vida de oração. Todos os cristãos, ouça isso aqui por favor, que precisam constantemente estarem sendo empurrados e motivados a ir à igreja, são cristãos que não oram. Porque quem ora não busca motivação e incentivo para ir à igreja. Quem ora tem prazer e tem vontade de ir à igreja, cultuar a Deus. Quem ora tem satisfação e tem desejo e tem alegria de buscar a presença do Senhor. Mas a maioria dos cristãos que não oram são pessoas movidas à motivação, são pessoas que precisam ser empurradas para ir à igreja, são pessoas que precisam estar sendo procuradas, ligadas. Cadê você? Anda por onde? Você está onde? Foi que aconteceu? O que está acontecendo? Por quê? Porque são pessoas que param facilmente. E por que param, pastor? Por falta de oração. Porque a oração, ela produzirá em você o desejo de você estar constantemente na presença do Senhor.
Só que eu aprendi uma coisa, não se escandalize não. Eu estou deixando de ligar para crente que só quer viver no empurrão. Novo convertido é direto. Cadê você? Faltou, tá on? Crente velho, que é a vida toda na igreja no empurrão, eu nem ligo mais, irmão. Pastor, o senhor está errado, ou nada. Eu não posso ser muleta de ninguém. A vida cristã é uma pedagogia. Todos temos que aprender a andar com o Senhor. Todos temos que aprender a estar com o Senhor. Todos temos que aprender a ter uma vida cristã com Cristo. A gente não pode levar uma vida cristã só apoiada na outra pessoa, porque na hora que eu for muleta e eu quebrar, você se quebra. Então a igreja precisa aprender a buscar a Deus, a buscar ao Senhor, a correr para a presença dEle. Esta é uma das vontades do Senhor, este é um dos pilares da vida cristã. É buscarmos ao Senhor, termos forças de buscar ao Senhor em oração. Amados, buscar ao Senhor com constância. Terceiro ponto que eu quero aprender essa noite, ou terceiro desafio para vivermos em oração, é o desafio de rejeitarmos as toxinas espirituais dos lugares que nós frequentamos. Olha para cá, irmão, por favor. Quem não ora, vive envolvido em fofoca. Quem não ora, vive em lugares que geram contaminação espiritual, mazela. Perceba que já teve lugar que você foi, perto de certas pessoas, que você saiu de lá doente. Deus me livre, eu marro aqui não, irmão. Só ouvi coisa ruim. Azedou tua alma, azedou o teu espírito, azedou a tua mente. E você consegue vencer isso como? Com oração. Porque crente que não tem vida de oração, ele chega em lugares tóxicos e ele é absorvido por aquele lugar, se torna mais um doente. É por isso que tem pessoas que não dá para estar em certos lugares, ou irem a certos lugares, ou andarem com certas pessoas, porque elas adoecem. Porque quem não tem vida de oração é presa fácil das armadilhas de Satanás. Quem não tem vida de oração não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem disciplina, não tem temor, não tem prudência. É pego facilmente. Pode prestar atenção que um crente de uma vida espiritual debaixo de oração, ele não se envolve com o negócio dessa vida, ele segue o seu caminho. Mas fulano está falando isso, Beltrano está falando isso, eu não estou nem aí, meu filho. Eu estou andando para um alvo. Eu tenho um foco. Eu tenho uma direção. Eu sigo um caminho. Eu estou pautado na verdade. Querido, nós precisamos levar uma vida de oração para que os nossos corações não sejam contaminados com tanta mazela do meio cristão, porque eu nunca vi um povo tão doentio como a igreja do século presente. A igreja contemporânea dos nossos dias é um matando o outro, irmão. É um passando a perna no outro, é um pisando no pescoço do outro, é um jogando um contra o outro, é uma guerra. Se você não tiver uma vida de oração, você tornar-se a presa fácil de pessoas doentes espiritualmente. E quando eu tenho uma vida de oração, eu sei ponderar, sei o meu lugar, sei a minha condição, sei o meu estado, eu sei onde eu posso ir, eu sei com quem eu posso estar. Quando a gente leva uma vida de oração, os nossos olhos espirituais são abertos. Me mostra um crente que tem uma vida de oração, envolvido, embaraçado com questões humanas terrenas. Me mostra. Primeiro, que o crente que tem uma vida de oração, irmão, ele é piedoso. O outro fere ele, Deus te abençoe. O outro persegue ele, Deus te abençoe. Crente de oração não bate boca. Crente de oração não toma satisfação. Crente que tem uma vida de oração não anda com contendinhas, não. Ele sabe quem o justifica. Ele sabe quem peleja pela sua vida.
Ele sabe quem o defende, quem guerreia por ele. Querido, mas isso só é encontrado na pauta da oração. É através da vida de oração que verdadeiramente nós poderemos pautar a nossa vida. É através da vida de oração que nós teremos discernimento aonde ir e o que deixar de fazer. É através da vida de oração. Quando eu tenho uma vida de oração, eu me policio. Quando eu tenho uma vida de oração, eu sou vigilante. Quando eu tenho uma vida de oração, eu sou prudente no que eu vou falar. Por quê? Porque eu sei em que eu estou pautado. Eu sei aonde está a minha vida. Então, quando a gente tem uma vida de oração, a gente se preocupa se vai matar ou se vai dar vida. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente se preocupa se vai edificar ou se não vai edificar. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente se preocupa em não criar um mal-estar entre pessoas, entre irmãos. Mas quem não tem vida de oração, Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Quem não tem uma vida de oração, pratique isso aqui. Bota aí, bota, filha. Eu não li nenhum hoje, bota aí para eu ler. Bota para o 17. Verso 17, não é o capítulo não, o verso. Capítulo 6, capítulo 6. Minha amiga, você quer me enrolar? Volta para o 16, só para eu ver aqui o 16. Estas 6 coisas, quem é que aborrece, quem é que odeia? Não, pastor Davi, não. É o Senhor. E a 7ª, a sua alma, passa para eles lerem. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Como é um pé que corre para o mal? Você já viu? Você está às vezes num lugar, sentado numa mesa com roda de gente, aí chega alguém, aí alguém do teu lado faz assim com o pé, ó, falando com o pé. Você já viu? É ou não é? A pessoa faz assim, ó. Você olha logo. Pé que corre para fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os inimigos. Entre quem? Quem é que faz isso? Quem não ora. Porque quem ora cria ponte. Quem ora, Lucas capítulo 6, verso 27 ao verso 36, tem um texto tremendo lá. Para quem ora, perdoa o seu inimigo, reconcilia-se com seu adversário. Quem ora cria ponte. Quem ora produz relacionamento, amizade. Quem ora não afasta, quem ora junta. Quem ora não separa, quem ora não distancia, quem ora aproxima. Aí nós queremos colocar culpas em pessoas. Não, a culpa é da nossa carnalidade, que nós não oramos. Porque se nós orarmos, as ações de Jesus serão penetradas e executadas na nossa vida. E tudo aquilo que será executado na nossa vida por meio de Jesus, pelo fato da oração, será melhor, será diferente, será produtivo. Então o que é que eu preciso entender? Que nós precisamos orar. Fica de pé no nome de Jesus. A oração trata a nossa vida. Poderia falar o 4º ponto. Quem não ora, deixa eu dizer para você, você nunca vai conseguir perdoar ninguém, fazer as pazes, reconciliar. Por quê? Você não ora. Quem não ora, o coração é dominado pelo rancor. Quem não ora, o mal perdura o coração. Quem não ora, a mazela da maldade penetra o coração. Quem não ora é amargurado. Quem não ora é azedo. Quem não ora é irreconciliável. Quem não ora tem um coração pedrificado. Quem não ora é antissocial.
Agora procura levar uma vida de oração. Leva uma vida de oração, que você vai querer fazer o mal com quem te fez o mal e tu não consegue. Sabia, Leandro? É pior. Leva uma vida de oração, que você vai que até vai pensar. Ai, eu diria. Aí quando vai chegando perto, oi. Tem hora que eu lá em casa conversando com Deus, olha assim no espelho, olha assim, eu sou muito sem vergonha. Eu sou sem vergonha. Aí você está perguntando por quê? É porque tem gente que aí quando chega perto, aí eu mesmo não me conheço. Quando eu chego em casa, ô bicho sem vergonha. Não é porque a gente ora. Ore e faça silêncio. Não há nada que você não consiga vencer por meio da oração. A oração vai lhe dar a força necessária, a condição necessária, a capacidade necessária, o estado necessário. A oração vai lhe colocar na posição certa. A oração vai alinhar a sua vida. A oração vai purificar você. A oração vai limpar você.